que deixaram Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. Que prazer encontrá-lo novamente para estudo da Torá, da Palavra de Deus. Trazer a meditação, o aprendizado, que é mister para o nosso desenvolvimento significativo em nossa existência. Nesta semana, Parashá Noach, a partir de Gênesis capítulo 6. Quando Deus traz à existência tudo o que vemos, narra o livro de Salmos que o homem se admira do poderio, soberania e grandiosidade do Criador. Colocado no jardim do Éden, o homem é coroado de honra, de glória, de majestade e passa a administrar, pela permissão do Eterno, toda a obra das suas mãos. O homem é colocado como rei, num projeto de Deus em que aquilo que veio à existência através de seus feitos perpetuasse e atravessasse pela eternidade. No entanto, sabemos que as coisas não aconteceram assim. Valendo-se do livre-arbítrio, o homem transforma aquilo que, nas palavras de Deus, era muito bom, numa condição inacessível diante do pecado, da desobediência e do exercício equivocado de escolha. Deus coloca à porta do jardim do Éden os querubins e leva o homem e a mulher para viverem por conta de seu próprio suor, trabalhando a terra, tendo dores e verificando todos os males causados mediante a sua opção pelo erro. Os erros decorrem a partir dali, tendo Caim assassinado Abel e o pecado se multiplicado. Isto foi visto diante dos olhos de Deus, quando, da narrativa do dilúvio, Deus chama Noé, para que através dele se anunciasse à humanidade de então os propósitos de Deus em desfazer a terra com os pecados, desígnios e maus intentos da humanidade. A partir do capítulo 6 de Gênesis, nós temos esta história que nos é narrada. Noé, por muitos e muitos anos, advertiu a humanidade de então que Deus traria juízo sobre a terra. Porquanto a humanidade praticara a violência, a desobediência, o livre-arbítrio de uma maneira desordenada e irracional, com insensatez e carregado de perversidade. A história da criação, curioso com o relato de Gênesis capítulo 6, trazem paralelos interessantes. No princípio, as águas cobriam a terra. No dilúvio, as águas cobriram a terra. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No relato de Gênesis capítulo 8, nos diz que o sopro de Deus estava sobre as águas. No princípio, quando as águas baixaram, apareceu a porção seca. No dilúvio, quando as águas baixaram, os montes apareceram. Quando os montes apareceram e as águas desceram aos seus devidos lugares, preparados por Deus, as espécies frutíferas apareceram. Quando Noé saiu da arca, depois que a pomba trouxe o ramo de oliveira, as árvores voltaram a produzir os seus frutos. O que isso nos traz de interessante? Que o relato do dilúvio
nos parece uma recriação dos propósitos de Deus. A diferença é que na criação, relatado nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus traz um mundo de fora e insere o homem dentro desse contexto. Já no relato do dilúvio, Noé é aquele que abre a porta da arca quando as águas baixam, fazendo-nos entender que agora é o mundo que recebe o homem que sai de dentro da arca. Ou seja, outrora Deus denominou o homem como o mordomo de toda a criação. Nesta segunda etapa, valendo-se já da condição de livre arbítrio e opção pelos seus caminhos, o homem segue administrando a criação de Deus. No entanto, o que lhe estava sujeito outrora no jardim do Éden, já, de outra forma, não lhe seria mais sujeito pós o acontecimento do dilúvio. Daí temos os animais ferozes, a terra produzindo cardos e espinhos, o homem tendo a permissão de se alimentar de carne, etc. Noé anunciou as verdades que tornariam possível a Techuvá, o retorno, a reconciliação da humanidade com o Deus Criador. No entanto, os homens daquela época recusaram este chamado de Deus. Os homens seguiram seus próprios caminhos. E isto trouxe, mais uma vez, a morte, a tristeza, a angústia e um destino final ao homem jamais desejado por Deus. Interessante que dentro desta palavra, deste conceito, o profeta Isaías nos fala no capítulo 24, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto eles transgridem a Torá, as leis, assim está no original, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. A pergunta que nos resta fazer é: está diferente a humanidade de nossos dias? Qual a importância que o homem dá à Torá? Qual a importância que o homem dá aos mandamentos de Deus? Que relevância o homem vê em conhecer e buscar dos princípios de Deus relatados e escritos na Torá, nos profetas, no que se chama Antigo Testamento, para administrar em sua vida momentos de reconciliação e uma comunhão aprazível, harmoniosa com o Deus que colocou Adão dentro do jardim do Éden? Constitui-se nisso a preocupação do homem que se chama religioso? Esta é uma pergunta importante. Qual o foco de sua vida? Davi dizia: Senhor, na tua lei, na tua Torá, eu medito de dia e de noite. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, constituem o meu prazer, mas quantos há que dão o devido valor ou buscam conhecer dos mandamentos de Deus para que eles se tornem prazer em suas vidas? Ou será que a humanidade não vive exatamente os dias de violência, de transgressão, de esquecimento, de um livre arbítrio desordenado, como aconteceu com Adão e como aconteceu posteriormente com a geração nos dias de Noé? Será que os homens não buscam, como relata a Paraxá de Noé, ainda a oportunidade de construírem a sua própria torre de Babel, buscando os seus meios para escapar de uma ira futura? A Brit Hadashah, ou o Novo Testamento, nos fala a respeito disso, citando inclusive os dias de Noé. Em Mateus capítulo 24, nos fala assim: eis que o Cristo está ali ou aqui, não deis crédito, não é para acreditar. Surgirão falsos cristos, profetas, que vão dizer, vão fazer sinais e prodígios, que se possível for, vão enganar até os escolhidos. Então, se alguém disser, olha, o Mashiach, o Messias está no deserto, não saiais. Se eles disserem está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque a vinda do Mashiach vai ser como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente.
vai ser com toque de trombeta, ou seja, vai ser uma vinda visível, não secreta, vai ser uma vinda com toque de trombeta, portanto, uma vinda com sonido, com barulho, não vai ser uma vinda silenciosa. Muitos aqui dizem, o Senhor vem como ladrão. Não, o dia do Senhor vem como o dia do ladrão, porque o dia da sua vinda é desconhecido, mas a vinda será visível e a vinda será com sonido de trombeta. Dentro do mesmo capítulo 24, nos diz o seguinte, a partir do verso 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Uma pergunta bem simples dentro desta porção, dessa passagem explícita por Yeshua, pelo Mashiach. Ele diz que será como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Quem é que comia, bebia, casava, dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca? Aqueles que deveriam estar ouvindo a palavra de Noé, ou aquele que pregava justiça. Mas não ouviram. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, viviam as suas vidas normais, como se nada estivesse ocorrendo, e dando total descrédito à palavra de Noé. E nos diz aí Yeshua, e não o perceberam, ou seja, eles não se permitiram perceber, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou quem? Levou aqueles que não estavam apercebidos, que viviam uma vida desligada da necessidade espiritual, do conhecimento e da obediência. O dilúvio veio e os levou a todos. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem no futuro. Estou dizendo que vai ser com dilúvio. Estando um no moinho, vai ser levado um e deixado o outro. Quem vai ser levado? Em paralelo com os dias de Noé, quem foi levado foi o ímpio. Então, quem vai ser levado é o ímpio. Estando duas no campo, será levado uma e deixada a outra. Quem vai ser levada? A ímpia. Quem vai ser deixado? A justa. Não é justamente o contrário que se apregou nos dias atuais? Que Jesus vem para levar o salvo? Mas não é isso que ele disse. Ele disse que quem vai ser levado é aquele que não dá ouvidos, é aquele que come, bebe, casa, dá-se em casamento, e não está atento à palavra profética, à palavra das Escrituras. Por isso, essa porção, essa paraxá de Noar, ela é muito importante. Nós temos um procedimento de recriação no dilúvio. Noé traz um mundo agora de dentro para fora. Está nas mãos do homem a busca pela reconciliação com o Criador. E entender de fato o que aguarda a esperança do amanhã. Que o justo ficará, que o ímpio será levado, justamente ao contrário do que se apregou nos dias atuais. Que esperança você tem para a sua vida? Qual a relevância da mensagem de Noé, que do hebraico, lido no sentido inverso, é ren, que significa misericórdia, graça. Que conceito você leva para a sua vida e o que você espera para o amanhã? Qual a importância do conhecimento e qual a importância das leis, dos mandamentos, da palavra de Deus como uma luz para o teu caminho. Procure se preservar na arca e estar firmes, cada um de vós, no propósito de Deus para o dia de amanhã, para que aquele dia não te surpreenda como o dia da vinda de um ladrão. Shalom Aleichem Leritraot. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.